como que você pode integrar as leis biológicas com aquilo que você já faz como terapeuta. Então eu já tive alunos das mais variadas áreas e eu falo que nenhuma técnica é soberana. Apesar de eu trabalhar só com as leis biológicas, eu faço isso porque é aquela que fez mais sentido para mim. Mas vira e mexe, eu encaminho os meus pacientes para que outras técnicas se somem em relação àquilo que a gente já faz. Então, eu falo isso porque eu acredito que independente da técnica que você trabalhe hoje como terapeuta, você pode sim integrar as leis biológicas à ferramenta que você hoje utiliza para tratar os seus pacientes. Por exemplo, eu falo muito das constelações familiares. Eu falo que o constelador que estuda as leis biológicas, ele ganha um potencial muito grande. Por quê? Porque quando o paciente chega com um sintoma, esse sintoma tem uma raiz biológica, que é o que a gente busca aqui. E essa raiz biológica, ela também tem uma raiz sistêmica, que é o que esse constelador trabalha. Essas memórias familiares, essa visão sistêmica, que na verdade hoje está sendo expressada por esse sintoma que essa pessoa está trazendo. E quando você junta as duas linguagens, por exemplo, esse tratamento fica muito mais poderoso, muito mais potente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho alunos fisioterapeutas que trabalham com microfisioterapia, onde você busca, a partir dos mapas da micro, eu também sou formado em micro, onde estão as raízes emocionais das memórias do sintoma que o paciente traz. Então, quando você junta, por exemplo, na micro, o estímulo manual, o estímulo do toque, achando os relés, mais a informação, você potencializa o resultado. Por exemplo, já tive vários alunos osteopatas. Então, quando o paciente ele tem uma vértebra X rodada, dentro das leis biológicas a gente consegue identificar qual é o significado daquela vértebra X, de onde vem aquele conflito. Por que, por exemplo, é a L2 e não a L3? A L2 tem um significado, a L3 tem um outro significado. Então, quando você consegue, além de fazer a manobra osteopática ali, chegar e identificar na história do paciente de onde vem aquilo, você potencializa esse tratamento. Já tive alunos psicólogos que a partir da visão biológica conseguiam chegar mais rápido à questão emocional que os seus pacientes estavam vivendo. Médicos integrativos, né? Tem uma aluna médica que está utilizando as leis biológicas, por exemplo, para ajudar os pacientes dela no processo de emagrecimento. Então a gente não ganha peso de forma aleatória, existe todo um mecanismo que gere uma vantagem consciente de aumentar o meu tamanho. Será que é o medo de faltar? Será que é o sentimento de se sentir desprotegido? Então, se você trabalha temáticas de emagrecimento sem conhecer as estratégias que o corpo adotou para que esse ganho de peso fosse uma solução biológica, essa pessoa pode, por exemplo, ter muita dificuldade de emagrecer. Então, independente da área que você atuar, se você somar tudo que você já faz, a visão biológica de chegar de maneira precisa nos sintomas do paciente, quem vai sair ganhando é o seu paciente, que ele vai ter uma melhora muito maior, e você, enquanto profissional, que você vai ter muito mais resultados com os seus pacientes. E aí, ele fideliza, ele paga mais porque você sabe que você resolve o problema dele, ele vai te indicar para todo mundo e no final todo mundo sai ganhando. Nas 3 aulas do workshop você vai entender exatamente como esse mecanismo funciona, entender como é a atuação das leis biológicas e como você vai poder integrar isso na sua atuação profissional, tá bom? Então ativa aí o lembrete, não deixa de assistir as 3 aulas do workshop, porque eu tenho certeza que elas vão mudar a forma como você percebe essa visão integrativa em relação à atuação profissional e você vai poder ajudar muito mais o seu paciente. Eu te vejo lá, hein?